quando o bem que tem uso deixa de ser utilizado. Só para você ficar um pouco mais atento, venha comigo, depois você copia, pode confiar. Brasília, pessoal de Brasília, é exemplo clássico de afetação de bem. Pessoal, até JK, Brasília era terreno puro, né? O Planalto Central, né? Assim? Terra devoluta. Só que ele entendeu que era bom fazer ali a capital do país, até para poder alimentar, né? Ter um contato próximo com o país inteiro. Tanto que Brasília é um lugar central, né? Planalto Central. A ideia de fato é essa. Muito bem. Ouça seu amigo aqui. Brasília, quando foi construída, não houve uma afetação? Aquilo que não tinha uso passou a ser o quê? Utilizado. Percebeu? Outro exemplo, quer ver? E esse é proposital. Carro de polícia. Pessoal, viatura policial. Esses carros usam o tempo inteiro. Isso é proposital, tá? Chega uma hora, vai para um pátio e fica sem uso, vira ferro velho. Ora, isso é o que então? Uma desafetação. Você entende? Então pode acontecer tanto a afetação quanto a desafetação. Bacana até aqui? Então anote agora, por gentileza, algumas observações. Pode assim, observações. Vamos lá. E aí, deixa no quadro, Patrick, a gente vai... Você pode copiar, pessoal, e depois conferir que o que você vai copiar, eu expliquei, está também no esquema do quadro. Quanto mais esquema fizer, melhor. Você otimiza mais, direciona melhor. Bacana? Então, vamos juntos aí. Ó, primeira observação. Bote assim. Os bens de uso comum, os bens, está no quadro, viu? Vou ditar para você. Os bens de uso comum e de uso especial. Então, os bens de uso comum e os de uso especial são bens afetados. São bens afetados. E os bens dominicais são ditos bens desafetados. E os bens dominicais são ditos bens desafetados. Bacana? Então pronto. Se tem uso, é afetado. Se não tem uso, é o quê? Desafetado. Observação 2. Não falei a vocês que não... a gente sempre tem que ter essa simbiose, essa confiança recíproca, entendeu? Não copia mesmo, entende. Depois que você entender, a gente copia a observação, que aí sedimenta o assunto. Do que ficar copiando, sabe? Eu confesso, eu tenho uma reserva na faculdade. A maioria é assim, né? Copia. Aí vai estudar em casa o que podia ter aprendido durante a aula, pô. Não tem sentido, né? Perda de tempo isso, entendeu? Então, eu repito isso, me permitam. Vamos mudar um pouco a maneira de estudar, pô. A ideia, sabe qual é? Vou dizer a vocês, é esgotar o assunto em sala de aula. Durante a aula esgotou o assunto, todo o assunto se esgota aqui. Em casa você faz um complemento com questão e com o grifo do VAD, no artigo que for chamado a atenção em sala. Artigo e súmula também, né? As súmulas, as OJs em trabalho, né? Enfim, a gente vai aos pouquinhos pegando esse ritmo aí. Observação 2, anote por gentileza. Pode acontecer os fenômenos da afetação e da desafetação. Então, pode acontecer tanto a afetação, não é isso? Já falamos antes, não foi? Como também o quê? A desafetação. A desafetação. Não é isso? Quer dizer, pense comigo de novo. O bem que tem uso deixa de ser utilizado. Desafetou. O bem que não tem uso passa a ser usado. Exemplo de que então? Afetação. Bacana? E aí, observação 3. Isso decorre de lei, vírgula, de um ato administrativo
Isso decorre de lei, de um ato administrativo e também, ó pessoal, de um fato administrativo. E um fato administrativo. Então, olha que bacana, assunto, sabe, direcionado, sempre assim, ó pessoal. Então, tanto a afetação quanto a desafetação, ela decorre de uma lei, pode decorrer de um ato, exemplo, não precisa copiar isso não, um decreto, uma portaria, os atos administrativos, né? Uma resolução, pode tanto afetar quanto desafetar. E também de um fato administrativo, né, pessoal? Caiu em prova de OAB um incêndio, veja bem, um incêndio destrói uma biblioteca pública. Biblioteca é feita de livros. O incêndio destruiu todos os livros, não desafetou? Agora, eu lhe pergunto, incêndio é lei? Incêndio é ato? É fato. O decurso do tempo é fato, não é isso? Um terremoto é fato, uma chuva forte é um fato, entende? Então, você tem aí basicamente essa ideia, né? De que tanto a lei, quanto o ato, quanto o fato, pode tanto afetar quanto desafetar. Bacana? Observação é 3 agora já? 4, isso aí. Observação 4. Por gentileza, bote aí. Bote assim, a desafetação de imóveis, somente decorre de lei. A desafetação de imóveis somente decorre de lei. Pessoal, ouça uma coisa. Se o poder público, tanto faz, administração direta, autárquica e fundacional, vai desafetar um bem imóvel, que são os mais caros, não são? Geralmente imóvel é mais caro que imóvel, concorda? Então, a desafetação de imóvel só acontece mediante lei. Bacana? Beleza? E a quinta agora, ou sexta, enfim, quinta observação, anota aí por gentileza, quinta observação, bote aí, também importante, ó, bote assim, o simples desuso não desafeta o bem público. O simples desuso não desafeta o bem público. O simples desuso não desafeta o bem público. Bacana? Então, pessoal, eu dei um exemplo aqui que foi, de fato, proposital, eu vou repetir agora. Eu falei assim, pessoal, carro de polícia usa muito, quebra muito, não é assim? Chega a hora que ele não consegue mais ser utilizado, o que é que o comandante faz? Manda para um pátio e vira ferro velho. Aí eu falei aqui, foi proposital, desafeta, não é? Pessoal, não. Precisa de uma lei ou de um decreto, uma portaria, um ato para desafetar. Olha a importância disso, cuidado. O simples uso afeta, mas o simples desuso não desafeta. Olha, tivemos agora carnaval aqui em Salvador e o Brasil todo o carnaval. Aqui em Salvador, os amigos do online, a gente tem, você sabe, um carnaval com uma festa extremamente forte, né? Mandar um abraço aqui também para o, deixa eu só botar aqui já no áudio, que ele já ouve agora, um abraço também para o colega Cláudio, que é lá de São Luís. Falei a vocês, não é brincadeira, o curso abrange o Brasil inteiro, orgulho da casa, né, nossa aqui na Bahia, e a gratidão de contar com essa confiança de amigos de todo o país, tá? Então, ouça uma coisinha aqui que é importante. Aqui no Carnaval, em função da festa, a prefeitura pega um monte de pracinha ou de espaços públicos que não usa para nada e instala delegacia, posto de saúde, vara de infância, né, e juventude, não é assim? Quando ela faz o uso, está fazendo o que então? Uma afetação. Então, olha que traço interessante, observe isso. O simples uso afeta, mas, pegadinha de prova, e o curso eu falei, é aprofundado. O simples desuso não desafeta. Então, exemplo clássico, mais um. Eu falei carro de polícia, não foi? Que é um exemplo clássico, que eu já coloquei em prova uma vez na banca que eu participei. Eu botei máquina de datilografia. Concorde comigo.
De 95 para cá, pessoal, nenhum lugar mais, repartição pública, usa máquina de datilografia. Tudo é na base de quê? Do computador. Hoje, as repartições têm almoxarifados cheios de máquina de datilografia. Sem uso, não é? Beleza. Aí eu pergunto agora, o simples desuso da máquina desafetou? Não. Porque para desafetar, ou tem que ter uma lei, ou um ato administrativo. Beleza? Então, mais uma vez aí, todos de parabéns. Bacana? Muito bem. Além disso, vamos passar uma régua aqui. Existe, pessoal, o que chamamos de características dos bens públicos. Então, já vimos conceito, não foi? Qualquer coisa, depois a gente atende vocês. Qualquer dúvida, depois, tá? Ó, existe conceito, falamos, não foi? Classificação, não foi? Subclassificação, qual é? Afetado ou desafetado, muito bem. E agora, próximo item importante, as chamadas características dos bens públicos, tá? Então, bote um pontinho assim, ó, pessoal, e coloque assim, ó, características, né? Características dos bens públicos. Bota um asterisco, chamar a atenção, né? Tem gente que chama de asterístico. Fantástico, né? Eu acho que é um asterisco com um asteroide junto, enfim, algo impactante. Vai que cai na prova, né? Um asterístico, né? Tudo bem. Mas um asterisco basta, viu? Pessoal, os bens públicos têm 4 características. Quais são elas? Vamos juntos. Os bens públicos têm as características da impenhorabilidade. Anote, por gentileza. Impenhorabilidade. O bem público tem também a característica, anote por gentileza, da inusucapibilidade. Ah, gostei. Bota aí, pessoal, da depois eu falo o que eu brinquei aqui. Imprescritibilidade. Vou explicar depois, tá? Além disso, os bens públicos têm a característica da não onerabilidade. E os bens públicos também. Ó, pessoal, uma coisa interessante. No material de apoio, essas aulas também estão digitadas, viu? Agora, você não abre mão de fazer seu caderno, para ter memória fotográfica ativada, entendeu? Aí em casa, você lê o material de apoio, complementa alguma coisa, se for o caso, às vezes tem, natural, e faz sempre as questões, viu? Sempre as questões, deixa de fazer isso não. Então, tem a impenhorabilidade, imprescritibilidade, não onerabilidade, e também, pessoal, a característica da inalienabilidade. Inalienabilidade. Então, são as 4 características que marcam, né, os bens públicos. Então, as 4 características que marcam efetivamente, né, os bens públicos. Beleza? Então, efetivamente, pessoal, essas características, observe, elas não marcam o bem privado. Elas se referem ao bem público, cujo dono, lembre comigo, é a pessoa jurídica de direito público. Viu que aprende? Somente no esquema. Então, pessoal, vamos lá. Antes de copiar. Os bens públicos são impenhoráveis, porque não pode ter penhora. São não precisa copiar não, só um pouquinho, tá? Dê atenção primeiro. São imprescritíveis, porque não pode ser usucapido. Aí eu brinquei de inusucapibilidade, por isso mesmo. Eles não podem ser onerados e não podem ser vendidos. Parou um pouquinho. O bem privado, compare, pode ser penhorado, pode ser usucapido, pode ser onerado e pode ser vendido. Não é verdade? Então, isso marca o bem nosso, nossa matéria, o bem público também. Então, eu poderia parar aqui, mas é claro, vamos desdobrar um pouquinho mais, tá? Então, um por um. Primeiro deles, pessoal, chamada impenhorabilidade. Bom, se quiser colocar do ladinho, eu acho válido. Diga assim, ó, significa o quê? Que eles não podem ser objeto de penhora. Então, não pode ser objeto de penhora. Então, os bens públicos, por serem
impenhoráveis, né? Ou gozarem da impenhorabilidade, eles não podem ser objeto de penhora. Pessoal, pergunta de bolso, são duas até, e extremamente importante para a prova. Primeira pergunta: existe execução contra o Estado, contra a fazenda pública? Tem ou não tem? Aí você falaria, não, porque o bem público não pode penhorar. Não, pessoal, existe mediante sistema de precatórios. Os precatórios, lembra que não é, não se confunde com precatória, por favor. Precatória é carta precatória de processo civil, não é isso? É outra coisa. E não se confunde com o título da dívida pública ou dívida agrária. O que é um precatório? É uma ordem de pagamento que o judiciário manda ao executivo fazer, decorrente de condenação judicial. Exemplo, alguém toma um tiro de um policial. Quem é que responde por isso? O Estado. Ação contra o Estado, concorda comigo? Quem paga a conta é o policial? Não, é o Estado. Pode penhorar o prédio do Estado? Não. O que é que o judiciário faz? Senhor governador, no caso de se for PM, claro, estadual. Senhor governador, o Estado deve a fulano 100 mil reais. Aí ele coloca numa ordem de pagamento, depende do orçamento, e paga. Qual o nome disso? Sistema de precatórios. Pronto. Precatório quer dizer isso. Bacana? Então, pessoal, observe, justamente porque o bem público não pode ser penhorado, a execução contra a fazenda pública se dá pelo sistema de quê? De precatório. Bacana? Para mim, basta colocar do ladinho aqui, pessoal, precatórios. Pronto. Para mim, basta colocar precatório. Entendeu? Não é verdade? Precatório vai te lembrar o que automaticamente? Que é a forma de execução contra o Estado. Já que não sofre penhora dos bens, o sistema vai ser feito via precatório. Bacana? Beleza? E a segunda observação, anote aí, é uma pergunta que vira observação, né? A primeira é que pode ter execução, né? Precatório demora 10, 15, 20, 40 anos para ser pago, às vezes. Depende de dinheiro, né? Agora o TJ da Bahia fez com a Procuradoria do Estado da Bahia, com o governo, um acordo para pagar vários precatórios antigos. É uma bênção, né? Só que é uma bênção de um governo que está equilibrado financeiramente e pode pagar. Tivesse devendo, não tivesse dinheiro, ia pagar como, né? Então, depende muito de orçamento. Além disso, depende de orçamento e também de vontade política, né? Então, anote aí a segunda observação. Anota aí. Meu tio mesmo, Roque Aras, que também, enfim, é jurista e tal, ele recebeu um precatório de um município 40 anos depois de ter movido a ação. Ainda bem que ficou vivo para receber, né? Porque tem gente que morre e não recebe o dia do precatório, né? Ainda tem isso. Inclusive é o pai do Augusto Aras, que é o PGR, né? Graças a Deus, é a família, enfim, lutando por um Brasil, né, melhor, e tem feito um trabalho maravilhoso. A gente, não é questão de ser, né, de ser suspeito, mas está se vendo, né, o que tem sido feito aí no Brasil inteiro. Muito bem. Pessoal, anota a observação aí, por gentileza. Bote aí. Os bens privados, isso é bem interessante, viu? Os bens privados que estejam afetados ao serviço público, os bens privados que estejam afetados ao serviço público, gozam da impenhorabilidade, enquanto mantiverem essa utilização. Então, os bens privados, é isso, pessoal? Que estejam o quê? Afetados ao serviço público, é isso, ao serviço, ao interesse coletivo, né?
gozam da empenhorabilidade quando tiverem essa afetação. Bote exemplo aí, por gentileza. Exemplo aí, bote veículos, bote aí, por gentileza, veículos alugados, veículos alugados para frota policial. Então, veículos alugados para a frota policial. Então, veículos alugados para a frota policial. Muito bem, pessoal, dá uma atençãozinha, já copiou, agora eu inverti, né? Copiou primeiro, depois você raciocina comigo, viu? Isso também a gente faz às vezes. Bom, a gente acabou de falar, e é verdade, que essas características, elas se referem aos bens públicos. Em regra, o bem privado é penhorável, é usucapível, é vendível, entre aspas, claro, e pode ser também onerado. Concorda com isso? Todo mundo aqui concorda, os amigos presencial, o pessoal de casa concorda também. Agora, pessoal, tem um detalhe, uma coisa que ajuda muito você a pensar o direito administrativo. É uma lógica, entenda bem. Onde o interesse público vai, todo o regime jurídico, administrativo público, ele vai atrás. Isso é óbvio. Sabe por quê? Porque existe supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Quer uma prova disso, sem qualquer cobrança? Tribunal de Contas. Pessoal, Tribunal de Contas é um órgão de fiscalização e controle, não é? Ele é criado para tomar conta de pessoas públicas ou pessoas privadas? Chuta aí. Por lógica mesmo, vá na fé. Não é pessoa pública? Claro, o Tribunal de Contas, tanto que a OAB, que é a autarquia sui generis, não sofre controle do Tribunal de Contas. Quando o Tribunal de Contas, olha, quando o TCU sonha em controlar as finanças da OAB, o mundo acaba. Não se meta, não é verdade? É verdade. E um detalhe, só para também você ficar atento a isso, e não é crítica não, acabei de falar que foi advogado há 20 anos e tudo mais. A OAB, pessoal, é autarquia sui generis, para tudo que é bom é autarquia. Para os privilégios, prerrogativas, exemplo, OAB não paga imposto, OAB, os bens são impenhoráveis, e por aí vai. Agora, quando é sujeição, a OAB não se submete. A OAB não tem Tribunal de Contas, não faz concurso e não faz licitação. Não é crítica nenhuma, até porque eles respondem de outra maneira. Tem controle sobre os gastos, mas Tribunal de Contas, controle externo, jamais, não é assim? Bom, vamos lá. Então, Tribunal de Contas existe para tomar conta de bem de pessoa, de conta de pessoa pública. É ou não é? É. Mas se você, que é pessoa física, natural, pega em dinheiro público, o Tribunal de Contas pode lhe fiscalizar. Pode ou não pode? Claro. Então quer dizer o quê? Onde o interesse público vai, o regime jurídico vai atrás. Por que eu abri com você esse raciocínio? Para você também ficar atento a isso para o resto do curso, na matéria de direito administrativo. Bom, impenhorabilidade, característica de bens públicos. É ou não é? É. Mas, observação 2, já copiou. Olha o que você copiou aí, que os bens privados que estiverem o quê? Lê aí comigo. Isso em casa também. Afetados, ligados ao interesse coletivo, vai ser impenhorável enquanto estiver servindo a esse interesse ou à coletividade. É ou não é? Beleza. Qual foi o exemplo clássico? Pronto, carro de polícia, não foi? Dá uma atenção para o seu amigo para fechar essa questão aqui. Pessoal, hoje no Brasil, ouça bem, boa parte da frota de carro de polícia é alugada, não é carro público mais. O governo fez uma conta, é muito mais vantajoso, é conveniência, oportunidade, muito melhor alugar do que comprar. Porque aluguel tem reposição imediata, não fica a frota sem carro e por aí vai, é mais econômico e tudo mais. Esses carros são privados, não são? Agora, enquanto estiverem servindo a coletividade, ele pode ser penhorado? Imagine você, uma empresa tem 200 carros alugados para o estado da Bahia, exemplo, ou o colega lá de São Luís. 200 carros para o estado do Maranhão, alugados para a Polícia Militar. A empresa não paga o financiamento.
ao banco. O banco pega e penhora todos esses carros que estão em circulação e tira de circulação. Quem é que perde? A população. Então, esses carros vão ser o quê? Impenhoráveis, enquanto estiverem afetados, ligados aqui ao interesse coletivo. Bacana? É ou não é um dado importante esse? O pessoal quer otimizar? Se meu telefone for o último do mundo e o Estado quiser utilizar, ele usa e esse telefone fica impenhorável, até o momento em que ele me devolva, concorda? Porque onde o interesse público está, o regime jurídico, claro, está junto também. É óbvio, né? Natural. Bacana então? Beleza. Então, isso é a chamada impenhorabilidade. Segunda característica, vamos lá, a imprescritibilidade. Outra coisa, hoje é dia da gente se conhecer, e estamos avançando com o assunto, que bom, né? Parabéns à turma de antemão, viu? Já recebi aqui, eu tenho acompanhado aqui no WhatsApp, várias mensagens elogiando o curso já, que bacana, ficamos felizes, mas felizes, esse elogio pode ser todo como um espelho para vocês também, porque a gente está junto e com certeza isso vai ser o diferencial, estarmos juntos, tá? Mas, deixa eu só trazer para você um ponto importante, mais uma coisa aqui importante. Costume de faculdade. O professor pega, coloca 4 itens, você então, na agonia natural de faculdade, copia os 4, pula 2 linhas para cada, não é isso? Aí o professor começa a falar e você vai escrevendo de boa, né? Daqui a pouco, chegou na margem aqui. Você faz o que então? Escreve do lado, não é verdade? Do caderno. Se acabar aqui, você vem, cabeça para baixo, Homem-Aranha. Pessoal, resumindo, didática 0, né? Organização 0. Não faça isso não. O que é que você faz? Risque, faça a observação e depois você repete o item, porque sempre vai estar aqui no quadro também disponível para você, viu? Então, pessoal, imprescritibilidade. Bote aí, significa que os bens públicos não se sujeitam a uso capião. Então, os bens públicos não se sujeitam a uso capião. Engraçado, né? Aí eu brinquei, o pessoal, que tal, achei bacana isso. Reação aqui do presencial. Pessoal, os bens públicos, eles são, aí eu fico brincando com isso, inusucapíveis. O nome deveria ser esse. Só que como isso é um neologismo, a gente batiza em doutrina de imprescritível. Sabe por quê? Porque lembrei comigo, a uso capião é a prescrição aquisitiva, lembra? Alguém ganha ou alguém perde porque usou ou deixou de usar, não é verdade? Então, a impossibilidade de usucapi significa a chamada imprescritibilidade. Ele não prescreve, vale dizer o quê? Não pode ser usucapido. Prova, acredite, de segunda fase de ADM na OAB, creia nisso. Trouxe uma questão assim, João é zelador de uma escola municipal, ocupa um quartinho da escola há mais de 20 anos. Pessoal, o usucapião é com 5, né? Há mais de 20, o usucapião tem 10, 15 anos já, por aí, né? Aí diz assim, o diretor da escola pretende fazer uma reforma para ampliar a sala de aula e pede a João que desocupe o bem. João diz que não sai, que ninguém tira, porque já usucapiu esse bem. Aí a pergunta é, no caso em tela, João usucapiu o bem? Qual a resposta? Não, tendo em vista que os bens públicos são imprescritíveis. Acabou. E tem previsão também no Código Civil. Entendeu? Então é só isso. Para quem está estudando, acaba sendo só isso. Terceira característica, vamos lá, a chamada não onerabilidade.